Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. E como os irmãos já têm acompanhado, nós estamos estudando o livro de Atos. E estamos agora no capítulo 16 do livro de Atos. Tem sido muito rico. Têm sido muito ricos estes ensinamentos, este estudo. E eu tenho certeza que os irmãos têm acompanhado com muita atenção e Deus tem falado ao coração de cada um também de forma especial. Neste domingo, dia 29 de novembro, nós estamos estudando Conversão e Compromisso, a obra em Filipos, Atos 16, 11 a 15. Vamos ler o texto. Diz assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia seguinte, sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Belo texto. A conversão. Vamos falar sobre conversão. A conversão é defendida como sendo um ato. A conversão é um ato. É o momento em que o Espírito Santo toca no coração da pessoa, que está atenta, absorvendo a palavra de Deus. A partir daí, esta pessoa está convencida de que ela precisa mudar de vida. O Espírito Santo toca e ela vai sentir as suas necessidades diante da visão própria dos seus pecados, das suas lutas pessoais. Ela precisa caminhar com Jesus. Ela está convencida disso. Daí em diante, ela começa a buscar novos hábitos, novo comportamento, maneira de pensar diferente, como diz até o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 2, ele diz: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa direção foi que entrou Lídia. Ela estava acostumada a ouvir a palavra de Deus, mas não com aquele mesmo sentimento de transformação de vida. Era agradável para ela, como é agradável para muitos. E este momento em que a pessoa começa a sentir a necessidade de mudar de vida é a luta constante contra o velho ser. A vida antiga, acostumada às coisas desse mundo, começam a reagir. E a contra-reação é exatamente a dependência do Espírito Santo e a busca pessoal, individual,
de tentativa de mudar de vida. Daí vem a segunda fase. Essa atitude parece que introduz no processo de santificação, de amadurecimento espiritual. Não fique estagnado. Quando o Espírito Santo realmente toca numa vida, ela sente a necessidade de crescer, amadurecer. Entrar na fase de serviço, entrar na comunhão, no fazer, no caminhar com Jesus. Como os discípulos caminharam. Quando Jesus chamou os discípulos, eles foram tocados. E eles imediatamente, o que aconteceu? Largaram tudo e seguiram a Jesus e procuraram outras atividades que fossem iguais àquelas que o mestre estava dizendo. Os que eram pescadores deixaram, o que era cobrador de impostos deixou. Todo mundo deixou as suas atividades. Nós não estamos falando que cada um precisa deixar as suas atividades, nós estamos falando dos discípulos especificamente. Mas isso cabe na vida dos crentes de um modo geral, que uma vez tocado pelo Espírito Santo, ele muda o seu ritmo de vida, a sua atividade, a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua maneira de falar, sua maneira de expressar. Tudo muda. Ocupar o lugar observado na propagação do Evangelho, e ele passa a ter necessidade de ocupar o seu lugar na propagação do Evangelho. Nós fechamos aqui essa primeira parte e já sabendo que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós somos seres humanos comprometidos com Cristo e de fazer a sua obra. Até daqui a pouco. Continuando a nossa fala e nosso estudo, podemos pensar então que o crescimento cristão é a fase de ocupação das funções no reino de Deus. O serviço. Todos têm um serviço a fazer no reino de Deus, porque todos receberam aptidões de Deus, foram comissionados. Uns cantam, outros pregam, outros fazem serviço com as suas mãos. Todos têm uma ocupação no reino de Deus, porque todos têm aptidões, e essas aptidões devem estar a serviço do Senhor também. No serviço particular também? Sim, porque as pessoas sobrevivem do seu trabalho. Portanto, não é abandonar o trabalho, mas usar as aptidões também para o reino de Deus. E nisso, nós encontramos nesta lição o exemplo de Lídia, uma mulher que passou pelos 3 processos: conversão, processo de santificação e compromisso com Deus, em Jesus Cristo. O texto diz, no versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia o Senhor, e o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia, para aprender mais. Apenas para dizer sobre Lídia, Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura é um corante valioso, muito conhecido, muito valioso na época, muito caro. E era uma tinta que era extraída, um líquido branco, onde era retirada uma secreção, retirada, avermelhada, cor meio violeta. E nesta época, um tecido de luxo. Não era muito fácil, aquilo não era corriqueiro.
Apenas o imperador usava aquela cor. Portanto, era uma coisa muito cara, muito rara. Lídia era uma empresária. Era uma empresária desse produto. E ela sempre fazia uma escolha seletiva dos seus clientes. Então, Lídia era uma mulher ativa. Amava e observava as palavras de Deus e buscava a comunhão com o Senhor e com os irmãos na fé. E por isso foi tocada pelo Espírito Santo. Ela se aproximava, ela estava perto, ela se envolvia. Então aquele que é tocado pelo Espírito Santo tem desejo, necessidade e se envolve. O crente é aquele que se envolve. A crente que diz, eu não sei fazer nada, ele ainda precisa ser tocado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem dá habilidade. Agora precisa ter iniciativa. E lá no versículo 15 vai dizer, e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela insistiu. Os apóstolos não queriam. Mas ela insistiu. Portanto, eles usaram o termo, me constrangeram. Nós não tivemos outra saída. Serviço. Ela entrou imediatamente no serviço. Ela quis fazer alguma coisa. E o que estava ao alcance dela era aquilo, hospedar os apóstolos, permitir que eles falassem mais, descansassem. Lídia era uma mulher de posses. E ela entrou no serviço exatamente pelo caminho que ela tinha disponível. Certamente para continuar ouvindo as instruções e a palavra. O que Deus espera de cada um de nós que crê e assume o selo do compromisso, que é o batismo, e Lídia quis ser batizada imediatamente, que é o selo. É o testemunho público. O batismo é um grito pelo comportamento de dizendo, eu não quero mais permanecer como velho ser. Eu agora estou transformando a minha vida. Olhem para mim. É um testemunho público. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a força que vai proporcionar o impulso de continuar na presença do Senhor, produzindo para o reino de Deus. Lídia é um exemplo. Tanto é um exemplo que ela foi gravada no texto bíblico para que nós pudéssemos ter esta oportunidade que estamos tendo agora, de refletir sobre aquilo que nós podemos ser e fazer no reino de Deus. Nós não podemos ficar parados, não podemos ser alguém que se acomode na vida anterior sem se preocupar com a nova vida. A vida anterior é passada. Nós precisamos agora buscar a presença de Deus, na casa de Deus, viver como seres humanos no mundo, trabalhando e produzindo dignamente, honestamente, mas dividindo. E Deus nos disse, e Jesus confirmou, que o dia do Senhor, domingo, é dia dele. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para nós. Mas domingo é do Senhor. Portanto, as atividades do domingo devem ser voltadas para o Senhor. Lídia, quando ia lá para a beira do rio, ela ia para o lugar de oração. Não existia santuário. Portanto, a ideia é que naquele lugar as mulheres se reuniam para orar. Ali não havia sinagoga. Presume-se que não havia sinagoga em Tiatira, naquela cidade. Em Filipos, melhor dizendo. Então, todos iam para um lugar aprazível para orar. E Lídia ia junto. Portanto, o lugar da oração, a casa de oração, é o lugar para onde todos nós
com posses ou sem posses, devemos nos dirigir no dia de oração e de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem essa lição também no seu celular, que você possa reler, orar e aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento agradável de estar com os meus irmãos, falando sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe sempre. Em nome de Jesus. Amém.